Olá pessoal, aqui é o Ted Baldassarri e hoje estamos com Casey Neistat e o assunto é relógios. O que me deixa muito animado porque eu era alguém que acompanhava seu canal. Foi um dos motivos pelos quais comecei meu canal no YouTube. Eu tinha uma Canon 70D, eu tinha um GorillaPod, eu estava nessa. Entramos em contato perguntando se você se interessa por relógios, já que sempre vejo um no seu pulso. Você aceitou, e fiquei animado. Então, Casey Neistat, um colecionador de relógios, qual é a filosofia? Conta um pouco mais sobre isso pra gente. E o que te fez querer fazer isso? Bem, eu adoro pessoas que encontram um caminho e seguem por ele com toda a intensidade possível. Eu não me identifico muito com generalistas, mas alguém que tem um nicho específico que é uma obsessão, eu me identifico muito com isso. Não compartilho sua paixão por relógios, mas respeito e admiro isso. Penso bastante sobre relógios e quando te respondi por e-mail disse: não sou muito um cara de relógios, mas gosto muito da filosofia deles. Não costumo colecionar relógios, mas vamos falar sobre isso. O que você quer dizer com filosofia? Pode especificar? Você quer dizer com isso? Minha esposa é joalheira, é o que ela faz, e eu tenho uma grande admiração pelo trabalho artesanal da joalheria. Eu não tenho apreço por usá-las porque não servem para nada além de moda ou talvez expressão. Algo como não há utilidade nas joias. Eu tinha uma aliança de casamento. Uma aliança. É assim que se chama para homens? Eu tinha uma aliança de casamento. Acho que era do avô da minha esposa, da Segunda Guerra. Eu usei por cerca de 9 horas depois do nosso casamento até perder. Minha esposa encontrou e disse: você nunca vai pegar isso de volta. Minha esposa fez para mim o colar mais incrível de todos. Mas quando eu fazia flexões conforme eu chegava perto do chão, ele batia no piso e isso me deixava maluco. Então eu tirei. Eu não sei onde está, mas sabe, isso atrapalha. E é por isso que, tipo, joias. Joias nunca tiveram lugar na minha vida. Essa é minha pulseira porque uma das minhas ambições na vida é nunca ter que carregar chaves, celular ou carteira. Eu já me livrei completamente da carteira. Eu não tenho chaves na minha vida, mas meu prédio exige uma tag de acesso. É isso. Então isso é pura utilidade. E mesmo isso é um pouco irritante. Mas eu acho que relógios porque eles têm uma utilidade muito específica, e eu não consigo viver sem ela. Eu não estou disposto a tirar meu celular do bolso para ver as horas. Eu preciso saber a hora o tempo todo. Minha paixão por relógios vem disso. É esse lugar onde a utilidade encontra a moda e onde a função encontra a forma. Gosto desse tipo de pensamento e estou animado para conversar sobre isso, pois não sei muito sobre relógios. Sempre gostei do seu conteúdo porque, diferente de muitas pessoas ligadas à produção de vídeo que se preocupam mais com equipamentos do que com a criação, você foca na criação. E eu acho que uma coisa que eu sempre tirei do seu conteúdo é que sempre é importante usar as coisas que você tem. E eu acho que esse conceito de utilidade, como com relógios, eu consigo ver esse paralelo aqui. Faz sentido você ter criado tanta afinidade com um G-Shock, né? Afinal, esse era o relógio. Se a gente vai começar a falar sobre alguns dos relógios que você decidiu ter, eu sinto que é por esse que você tem que começar. Tipo, porque você tem, quero dizer, essa é uma caixa do modelo 5600. Lembro de quando você dava aquele zoom bem de perto nos vlogs, sempre dava pra ver esse relógio flutuando com caixa e pulseira brancas. Qual é sua conexão com ele? Porque esse relógio provavelmente já apareceu muito. Sim, sabe, eu sou um grande fã da linhagem e da história da Casio e do G-Shock. Adoro a história da criação do G-Shock, com a bola quicando e a ideia de um relógio resistente a esse tipo de abuso. Também gosto que custem 50 ou 60 dólares, o que me anima. Se alguém visse em um dos meus vídeos no YouTube, perceberia que é acessível e poderia participar. Então é uma junção de todos esses fatores. Mas eu acho que, sabe, nos últimos 10, 15 anos da minha vida, eu alcancei um nível de tipo segurança financeira onde eu posso comprar coisas caras pela primeira vez na minha vida. E eu tenho alguns relógios de luxo. Meu sogro me deu um Rolex de presente de casamento. Adorei. Foi a primeira vez que tive algo tão sofisticado que coubesse no meu pulso. Mas depois de usar por algumas semanas começou a atrapalhar. Tipo, eu não conseguia ver as horas à noite. Você quebrou o vidro desse também, se não me engano, né? Foi isso que quis dizer com atrapalhar. Eu ia ser legal, só dizendo que à noite, sem luz, não via as horas. E quebrei o vidro um mês depois de tê-lo. Simplesmente não funcionava na minha vida. E não importava qual relógio eu pegasse, porque eu tenho alguns, eu sempre acabava voltando para esse aqui. E eu acho que não sei o que tem no branco em comparação com o preto. Eu gosto de coisas antigas. Eu gosto de roupas gastas porque quando vejo isso em alguém eu penso: essa é uma roupa muito usada e querida. Eu gosto de carros bem usados. É tipo, aquela pessoa realmente usa.
Tenho um 4x4 grande, e quando vejo alguém com um impecável, penso, usa só pra ir ao supermercado? Melhor comprar uma minivan. Gosto de ver as pessoas usando as coisas como devem. O jeito que o branco envelhece me agrada. Não comprei por isso, mas passei a gostar mais com o tempo. O branco brilhante disso aqui já quase sumiu, tá quase todo amarelado e encardido, e eu adoro. Sempre comento um conceito sobre relógios. Estava conversando com pessoas do nosso time e colecionadores e sempre mencionamos essa ideia. O que eu gosto é que a qualidade envelhece bem, enquanto a falta de qualidade se desgasta, né? Tipo essa ideia de que se você tem algo bem construído e consegue mostrar que ele é bem usado e querido, isso mostra uma extensão de quem você é. E porque eu acho que se você só fica idealizando objetos o dia todo e não os usa, eu odeio a ideia de alguém que compra um relógio e só coloca no cofre. Isso é algo com o qual eu simplesmente não consigo me identificar. Então, quando eu vejo algo assim, eu fico animado, até mesmo com os relógios caros que eu tenho. Tipo, as pessoas ficam bravas comigo porque eu digo que não me importo muito com arranhões, mas elas acham isso uma loucura. Mas eu acho que isso faz parte da minha história. Tipo, é aí que eu posso mostrar que isso é algo que eu decidi ter, que é meu, e que vai além de ser só um objeto, acaba se tornando parte de mim de certa forma. É como ter uma Ferrari e não acelerar, é isso. É tipo, o que você vai fazer? E também talvez uma versão mais cínica disso seja, você pode comprar coisas legais, mas não pode comprar estilo. E eu acho que estilo é algo que se conquista, e certamente o meu estilo é altamente discutível. Minha esposa discordaria fortemente. Mas o fato de que, tipo, eu tenho essa história por trás desse relógio de plástico de $50 da Amazon, isso significa mais pra mim do que um relógio chique que eu poderia entrar numa loja e, sabe, hipotecar a casa pra comprar. Ao olhar para esse relógio, você lembra de algum momento específico? Tem algum arranhão cuja origem você recorda? Algo assim. Não, mas enquanto a gente vinha pra cá hoje, eu tentei lembrar se eu conseguia identificar exatamente quando eu comprei esse relógio. Não consegui lembrar, teve um significado pra mim. Acho que esse é nosso 12º aniversário de casamento, então comprei esse Rolex há 12 anos. Eu já tinha este há anos antes de ter aquele. Quando tirei este para colocar o Rolex, já possuía este há muito tempo. Acho que só de saber que ele ficou tanto tempo no meu pulso já tem um lado sentimental. Não se engane, se eu perdesse hoje e pediria outro igual na Amazon, receberia amanhã, colocaria no pulso e seguiria em frente. E eu acho que o fato disso não ser nada precioso é uma das coisas que realmente me empolgam nele. O que mais você trouxe? Nem sei o que trouxe. Está com mochila? Ok, então meus relógios normalmente ficam em uma pilha na minha gaveta de cuecas. Certo. No dia dos pais passado, minhas filhas me deram esta caixa de relógios que acho que custou uns $50 na Amazon. Elas ficaram animadas porque colocaram meu nome nela, Casey. Legal. Tenho certeza que há caixas de relógio mais sofisticadas, né? Sim, tem. É isso. Elas podem ser bem caras. Não é uma dessas, mas tem meu nome e foi presente das minhas filhas. Eu adoro. Está cheia de relógios de plástico e alguns sofisticados. Vamos fazer isso? Vamos lá. Ok, vamos fazer isso. Mostre o que você tem. Devemos começar alto ou baixo? Onde você quiser. Vou começar pelo topo. Ok, certo. Então estamos indo na direção completamente oposta com isso. Ok. Então eu comprei esse relógio com meu próprio dinheiro. E tem algo sobre um Rolex amarelo. Eu não conhecia o termo Rolex amarelo até mais tarde na vida. Quando eu era criança, o jeito que falavam era o Rolex de ouro maciço. Eu cresci num bairro de classe média baixa e nunca tinha visto algo assim, mas não conseguia imaginar uma forma mais ostensiva de gritar pro mundo, eu sou aquele cara rico do que esse relógio. Era a coisa mais irritante, insuportável na sua cara, um foda-se como nunca vi. E quando vendi minha empresa de desenvolvimento de software, acho que foi em 2016. 2017 a primeira coisa que fiz foi comprar esse relógio. Por que você foi direto pra isso? Tipo, qual foi o motivo disso? Simplesmente porque era isso. Tipo, eu queria algo pra marcar isso. Tipo, eu tinha conquistado, seja lá o que foi isso. Realmente só pra marcar o momento. É. E também, tipo, eu comprei isso meio que achando que eu usaria do mesmo jeito que eu usava meu G-Shock. E a história de por que eu quase nunca uso esse relógio agora é porque eu sou tão irresponsável com as minhas coisas que eu estava surfando no oceano. Esqueci que estava com ele, não deixei no carro. E eu estava sentado na minha prancha assim e senti isso acontecer, tipo escorregar, e eu peguei com a minha mão. Olhei para baixo e pensei, ainda estou com o Rolex no pulso. E foi como se eu quase tivesse deixado cair tipo um Honda Accord no fundo do oceano. E essa provavelmente foi a última vez. Um Honda Accord totalmente tunado.
Mas isso aqui fica no meu armário, e eu gosto de ter isso. Eu gosto de saber que quando o apocalipse chegar, vou poder trocar isso por um sanduíche porque é feito de ouro. Sabe, isso aqui tem um valor de troca. Gosto do peso dele. Mais especificamente, isso aqui é tipo dos anos 1990. É tipo uma referência Submariner de 5 dígitos. Então aqui você está voltando para as lunetas pré-cerâmica, provavelmente daquela época em que se via relógios de ostentação no pulso das pessoas, quase como se viessem direto daquele tempo. Não foi intencional. Quando vi o novo, essa parte do relógio, como se chama? Foi isso? A asa ou o protetor da coroa? O protetor da coroa. Tava nos novos, é quadrado. Sim, e na minha opinião, sem elegância. Eu achava isso realmente bonito. Quando vi o novo, pensei, não é isso. E aí eu fui pesquisar e pensei, ok, eu preciso daquele modelo antigo, isso mesmo. E outra coisa é que eu realmente sou contra deixar isso polido. Esses arranhões são seus? Você que faz? São suas marcas. Essa é uma das pulseiras de ouro mais arranhadas que já vi. Eu também quebrei a pérola. Ok, certo. Então pelo menos sim, mas estou surpreso que ela ainda esteja aí. Muitas vezes, o que acontece com alguns desses Submariners dessa época é que a pérola simplesmente desaparece porque pode sair facilmente. Fico feliz que a minha ainda esteja aí. Adoro esse relógio, mas só guardo no armário. G-Shock, esse era o modelo. Foi aí que eu voltei para o G-Shock. Então os outros relógios chiques que eu tenho, tipo, esse é o Rolex que meu sogro me deu de presente de casamento. E naquela época você não tinha, tipo, qual era o relógio mais legal que você tinha? Era esse. Tipo, era realmente tudo o que você tinha naquele momento. É. E eu lembro que você tinha, tipo, quando você conseguiu esse relógio, acho que você fez um vídeo sobre isso, né, naquela época. Lembro de assistir a esse vídeo. Animado com isso. Meu sogro me perguntou o que eu queria, disse que queria me dar algo. Eu só respondi que queria o mais simples que eles fazem. Eu não sabia qual era, mas pedi o mais simples que eles têm. Se tiver mostrador branco, pegue esse. É só um date just bem simples. E o motivo de eu ter colocado nessa pulseira OTAN bem patriótica é porque a pulseira de aço, que eu tenho certeza que perdi, ficava balançando demais. Com essa pulseira OTAN, o relógio fica bem confortável no meu pulso. Posso correr e lutar com ele. É um bom relógio. Mas eu quebrei o cristal dele. Eu quebrei... Como você quebra isso, aliás? Caí do meu skate. Sim, E tipo, agora que o timing. você não desistiu. Não, o skate funciona, mas o relógio não. É o movimento, é assim que chama, o movimento disso aqui está desregulado. Talvez seja pelo formato ou desregulagem. Magnetismo também pode influenciar. No fim de cada dia ele se atrasa cerca de 20 minutos. Provavelmente foi uma pancada forte quando caiu ou está magnetizado por ficar perto de várias coisas diferentes. Não sei o que você faz no estúdio, mas imagino que seja isso. Você usou um desmagnetizador para resolver? Isso aqui precisa de manutenção, mas gosto dele. Prefiro usá-lo porque é mais usável e semelhante a este do que o amarelo pesado. É engraçado também porque esse é da série 16200, então esse aqui tem aquele aro abaulado. Ele não tem várias características do Datejust, como pulseira Jubilee e aro canelado. Este é o mais parecido com... Eu queria o mais simples. É simples, é isso que você tem aqui. É, e eu gosto disso. Eu gosto mesmo, gosto desse relógio. Com certeza gosto mais desse do que do amarelo. Você está de boa com ele não conseguir mostrar a hora certa? Se eu pudesse mandar consertá-lo sem ter que fazer nada, faria isso. Eu posso te ajudar com isso, a gente consegue resolver. O cristal foi consertado porque minha esposa descobriu e disse: não pode deixar meu pai ver isso. Então ela resolveu. Porque isso nunca precisou de conserto. Essas são as vantagens. Beleza, vamos seguir com os relógios de luxo. Vamos nessa. Você quer mudar um pouco? Quer ir para outra coisa ou ainda quer continuar com os itens de luxo? É o que chamar sua atenção. Certo, eu deveria ter pesquisado o nome disso. Um Frogman. É o Frogman, mas esse é um Frogman de edição especial. Espera aí, o nome está escrito aqui. Eu sei que deveria, o nome está escrito aqui. Aliás, eu gosto que você não saiba disso. Não, eu não sei. Esse é um Frogman de edição especial que eu não sei o nome, mas foi caro. Isso foi tipo, sei lá. Cerca de $1.500. E era uma edição super limitada. E tem todas essas engenhocas e essas coisas estranhas. E eu adoro esse relógio. Minha esposa brinca comigo dizendo que esse relógio parece ter saído de uma máquina de chicletes. E realmente parece. Enquanto mexo ainda ouço areia na pulseira. Mas adoro esse relógio. Acho isso muito legal e gosto porque parece ter saído de uma máquina de chicletes. O que te atrai nisso? Quero dizer, esse é um relógio de aparência estranha. Tipo, objetivamente falando, o que te atrai nele? Eu penso em como ele é exagerado. Eu gosto do fato de parecer um brinquedo no meu pulso. Tipo, é tão fantástico com todas essas cores.
Esse relógio foi inspirado em um lagarto de Bornéu. Eu queria lembrar o nome do lagarto, que dá nome a esse modelo específico. E eu simplesmente amo tudo sobre ele. Tipo, eu acho que é a coisa mais legal de todas. Parece que são só um monte de cores bobas e bem chamativas, mas tem um significado de verdade por trás disso. E essa é a coroa colorida. Então isso é a coroa, isso luneta. Basicamente tem um para-choque acoplado na lateral da caixa. Não é algo comum na maioria dos relógios. E tipo, mais isso. Isso como se chama quando tem várias cores assim? Iridescente e... Translúcido, a iridescência não vem de tinta, mas de um processo metálico. Mas eu gosto de como esse relógio é incrível de um jeito discreto. E à primeira vista parece que saiu de uma máquina de chicletes. E então, meu amigo, um cineasta brilhante chamado Peter McKinnon. Sim, sem problema. Grande fã de relógios. Já vi ele usando o relógio, inclusive um No Time to Die. Ele gosta disso. É tipo... Nisso. E ele tem uma coleção tão legal. Mas eu mandei isso pra ele quando consegui uma foto disso. Ele me mandou uma foto mostrando que tinha o mesmo. Fiquei feliz, não estou sozinho. E foi isso. Sem vocês se comunicarem um com o outro, vocês só... Sabe, eu não sei os detalhes ali. Mas no fim das contas, nós dois acabamos com o mesmo relógio ridículo. E aí, alguns meses depois, ele me deu de presente porque ele é uma pessoa incrível e um amigo maravilhoso. Este aqui que é outra edição especial do Frogman. Eu não sei em que esse visual foi inspirado, mas é igualmente absurdo. Talvez até mais. Eles estão no mesmo nível. E eu adoro por todos os mesmos motivos. Este está entre meus relógios favoritos. Então esse é um G-Shock. Comprei esse G-Shock porque lançaram esse modelo, acho que no início dos anos 2000. Esse relógio foi feito especialmente para os pescadores do estado do Maine. Minha mãe nasceu em Maine e de certa forma eu também tenho uma ligação com isso. Mas eu vi o comercial, que era tipo um documentário de uns 3 a 6 minutos sobre esses pescadores de Maine, falando sobre como esse relógio feito especialmente para eles era incrível. E eu pensei, eu preciso ter isso. E não foi fácil de encontrar. E esse relógio custava algumas centenas de dólares, mas eu consegui encontrar. E eu adoro o visual desse relógio. Tipo, eu gosto de tudo nele. Eu gosto especialmente da história por trás dele. E você também não está preso a um tamanho só. Você varia bastante. Bom, o problema desses relógios, desses G-Shocks enormes, é que eu acabo machucando minha esposa, ou a mim mesmo, ou às vezes meus filhos quando uso eles. Se eu dormir com o meu braço debaixo da minha esposa, vou acabar precisando ir ao hospital para tirar o braço de debaixo dela. Então eu meio que desisti disso. Esse aqui é tipo o meio termo perfeito. Eu preciso fazer uma pergunta agora. Então, esse relógio aqui, eu estou surpreso que você tenha um Doxa. E você tem um Doxa Subsea Rambler. Como você conseguiu esse? Parece tão aleatório perto das outras coisas que você tem, mas adoro que tenha um Doxa. Ok, então Doxa, eu simplesmente tenho uma afinidade tão grande pela história do que é um Doxa, primeiro, e como ele tem um visual tão distinto. Mas sabe, a Doxa existe desde a década de 1890, algo assim. E o que fez eles ficarem famosos naquela época foi que eles fabricavam os relógios que iam nos primeiros automóveis, na primeira geração de carros. Eles criaram uma tecnologia que mantinha seus relógios precisos por uma semana, algo inédito na época. E nos primeiros carros de corrida Bugatti, tipo por volta de 1910, esses carros de corrida bem antigos, todos tinham relógios Doxa neles. E esse aqui em particular, sabe, havia vários relógios de mergulho nas décadas de 30, 40 e 50. Mas quando a Doxa fez esse aqui, acho que foi no final dos anos 60 em 67, esse foi o primeiro relógio de mergulho feito especificamente para isso e acessível para as massas. E Cousteau gostou tanto desse relógio que trouxe ele para os Estados Unidos. Antes do Cousteau, esse não era um relógio do mercado americano, e por causa dele, ele veio para cá. E eu adoro essa história. E os novos eu acho ótimos, mas eles não me empolgam do jeito que esses aqui. Tipo, esse é simplesmente um bloco sólido de metal pesado. Tipo, isso aqui é quase uma arma. Eles foram pioneiros nos relógios de mergulho. Você citou Cousteau, aquele símbolo do Aqualung era a marca dele nos Estados Unidos. E quando ele estava importando material e equipamento de mergulho, era sob esse nome que eles faziam isso. E essa é justamente a marca dessa ligação com Cousteau. Os aquanautas dele adoravam a Doxa e chegaram a coprojetar elementos das caixas e do que está sendo apresentado. Eles inovaram com a válvula de escape de hélio quando o mergulho autônomo crescia. Esses eram instrumentos encontrados em lojas de mergulho, usados como ferramentas, não apenas relógios. Adoro essa narrativa e me envolvi muito com a história. Conversei com um amigo aficionado por relógios e disse que penso em quebrar minha regra e comprar um relógio vintage.
E eu pensei, mas não sei se consigo lidar com a responsabilidade desse relógio, porque vou acabar quebrando ele. E ele disse, cara, o lance sobre a Doxa é que eles são a prova de bomba. Minha esposa me deu isso de presente de aniversário há alguns anos. É incrível, deve ser de meados ou final dos anos 70. E eu imediatamente quebrei. Não sei o que fiz, mas o funcionamento... O movimento está completamente desregulado. Tipo, em qualquer período de 24 horas, ele sai várias horas do horário. Você deixou cair? Provavelmente. É, e de novo, precisa de manutenção. Suspiro. Parece legal. É uma daquelas coisas que gosto de ter e olhar. Eu devia consertar, vedar de novo e tudo mais. Já te vi usando esses, assim, tipo em vídeos. Eu adoro esse relógio. É. Eu usei até que, sei lá, até a destruição que eu causei fez ele parar de marcar a hora certa. Vamos te conectar a um relojoeiro. Vou precisar de um depois disso. Vamos te colocar em contato com um relojoeiro. Preciso de um relojoeiro em tempo integral na equipe para cuidar dos meus relógios. E esse aqui é muito legal. Você conhece esses caras, Maurice de Mauriac? Eu não conheço eles. Ok, então essa é uma empresa suíça de relógios. Uma empresa jovem, bem jovem mesmo. E eles fazem, sabe, relógios realmente incríveis em Genebra. E eu simplesmente adoro a mentalidade de design deles. E esse negócio é a prova de bomba. É invencível. E tem esse mostrador onde você pode selecionar em qual cidade você está. É hora mundial, é isso aí. É simplesmente um relógio brilhante. O que eu gosto especificamente nele é que o cristal é vermelho, e não é uma cor. É realmente um cristal vermelho que eles usam para fazer. E sim, eu comprei esse porque eu simplesmente gosto. Tem algo sobre a robustez dele. Como você descobriu essa marca? Sabe? Isso é tipo, sabe, agora você está entrando em umas coisas mais de nicho. É, isso é você estar... Por toda parte. Isso é realmente legal. Alguns amigos meus fizeram um filme chamado Project Power. E eu estou no filme. E Jamie Foxx me bate no filme. Ok. Tipo, ele realmente me bate pra valer. O lado engraçado, tipo um pequeno parêntese sobre isso, é que no ensaio da cena de ação eu trabalhei com o dublê dele o tempo todo, repetindo várias e várias vezes. E aí o Jamie entrou e disse, não preciso ensaiar, já tá tudo na minha cabeça. E aí ele foi me acertar e realmente me acertou. E ele machucou meu, não foi tão ruim, mas eu fiquei com um belo olho roxo por causa do Jamie. Mas essa é uma boa história pra contar, né? Ótima história. Não foi culpa dele, mas esse era o relógio que o personagem dele usava no filme. Beleza. Conversei com meus amigos, perguntei sobre isso e eles disseram que escolheram colocar esse relógio no herói do filme de propósito. Pesquisei e vi que é um relógio real e incrível. Pesquisei sobre a empresa. Jovens que a possuem, administram e operam, criando designs brilhantes. Mas eu acho que esse relógio encapsula tudo o que eu gosto, sabe? A engenharia, o artesanato, a precisão da relojoaria. Mas é um relógio moderno. E eu simplesmente amo tudo isso. Tudo nesse relógio eu amo. E esses dois aqui. Então, esses são da série GA2100. Esse é o que o pessoal chama de Cassie. Casio, que é o apelido desses modelos. E você tem dois deles. Sim, é um relógio de $100 que acho muito legal. Adorei o lançamento, especialmente o transparente. E passei a gostar mais quando ficou amarelado. Ainda mais, claro, esse aqui não está funcionando. E então, eu não uso esses aqui. Mas esse aqui, tipo, todo mundo ama coisas vintage dos anos 80, mas todo mundo ignora as dos anos 90. Por acaso, eu sou vintage dos anos 90. Eu sou vintage dos anos 90. Então, o fato de eles terem feito um que era tipo uma versão vintage dos anos 90, com as cores de galera do barulho, realmente tem um pouco desse clima, com certeza. Eu fiquei tipo, eu preciso ter esse. E de novo, é só dar um clique na Amazon e chega no dia seguinte. Acho que usei isso 3 vezes e usei no dia em que chegou, e depois nunca mais usei. Você não estava em um vídeo, porém. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que nunca mais usei de novo. Mas eu gosto de ter isso. Acho que é legal. Isso está na categoria de relógios que se eu estivesse com um amigo que dissesse, eu adoro isso, eu simplesmente daria pra ele na hora, porque o que ele vê nesse relógio é o que eu vi também. Eu não tenho nenhum apego a ele, mas eu gosto de ter isso. Quando você tem um relógio e disse que não se apega muito, o que pensa sobre isso? Tipo, quando você olha pra um relógio, você vê isso quase como uma forma de passar qualquer sentimento que você tem pra outra pessoa, quase como um presente. Você enxerga isso como uma filosofia de presentear. Qual é o seu pensamento sobre isso? Sim, tipo, se isso significa algo especial pra mim, eu não daria esse relógio porque fui eu que conquistei essa pátina. Não posso fazer isso. Minha esposa me deu esses e não daria pra ninguém. Esse é muito importante pra mim, não daria pra ninguém. Mas o resto desses, tipo, especialmente quando você gosta de relógios bem baratos, tipo esse relógio foi caro. E esse aqui não tem um significado maior pra mim do que esse relógio. A única relutância que eu tenho em dar esse relógio é porque ele é tão caro.
Válido, faz sentido. Válido. Mas além disso, esses relógios de plástico têm tanto significado pra mim e minha vida se beneficia deles tanto quanto. Talvez até mais do que dos relógios caros. Por $60 eu posso dar isso numa boa. Tem uma pilha de G-Shocks no meu escritório. Então isso é só a ponta do iceberg. Certo, cheguei atrasado hoje e não consegui ir ao meu escritório. Precisamos de um relojoeiro para o Casey, pois seus relógios estão errados e isso causou seu atraso. Precisamos resolver. Mas eu ia até meu estúdio pegar todos eles, porque o que eu não tenho aqui é o Timex Iron Man original. Iron Man. Com certeza. E eu acho que a Rodink, eles relançaram o Iron Man original há 1 ou 2 anos, e eu comprei vários deles. Mas aí eu voltei e percebi que não era exatamente o primeiro Iron Man. Então fui lá e comprei um por uns $90, o original mesmo. E eu adoro isso. Mas isso parece muito, sabe? Isso é bem Casey. Minha esposa disse que é pequeno pro meu pulso, então não uso. Mas adoro esse relógio porque na infância era o relógio do Bill Clinton quando era presidente. Isso mesmo. Era marcante o presidente usar aquele relógio de plástico simples. E sempre gostei disso. Então eu tenho um monte desses. Eu tenho tantos que quando alguém aparece e comenta sobre isso, eu dou um pra pessoa. Porque é pra isso que eu tenho vários. Tipo, é um presente legal pra dar pra alguém. E você tem outros 2 relógios aqui que a gente ainda não falou sobre eles. Quer falar sobre esses também? Sim, quais faltaram são esses 2. Esse é um relógio de corrida e tipo, por quê? Você sempre corre maratonas. O tempo todo. E eu trouxe isso aqui porque eu acho que o Apple Watch é uma peça incrível de tecnologia. Eu adoro o que eles fizeram com o Apple Watch. Pessoalmente não uso porque não gosto. Quero apenas que o que está no meu pulso mostre as horas e não faça mais nada. Adoro o Apple Watch, mas esteticamente não me agrada. Acho que para citar minha esposa, ela disse que o Apple Watch é como a calça de moletom dos relógios. Ela disse, se casasse de novo colocaria no convite. Por favor, nada de Apple Watch. E é isso que eu penso quando vejo um Apple Watch. É como se eu dissesse, hoje vou só usar moletom. Parece que não tem estilo nenhum. É a opção esportiva e casual entre os relógios, né? É tipo, nada diz mais eu desistir do que usar um Apple Watch. Alguma marca de relógio vai adotar isso como novo slogan. Sabe? E eu acho que o que a Garmin fez muito bem foi com o Fenix, que eu acho que é esse aqui, que tem uma caixa de alumínio, tem que ser de alumínio. É tipo, esse é um relógio elegante. Tipo, de longe, sabe? Esses 2 relógios, se eu mexer as mãos rápido o suficiente, eles meio que representam a mesma coisa no seu pulso, que é um relógio clássico, robusto, pesado e redondo. E eu realmente adoro isso. A única razão pela qual eu não uso isso todo dia é porque você tem que carregar isso a cada 2 semanas ou algo assim. Isso não parece uma boa fórmula. Eu não vou lembrar disso. Então não uso, mas quando usava um relógio de corrida o dia todo, todos os dias era esse aqui. E isso é uma curiosidade interessante, mas eu não gostava de nenhuma das pulseiras disponíveis para ele. Então eu comprei uma pulseira OTAN, tipo essa ótima pulseira OTAN é perfeita para ele. Mas o sensor não consegue fazer a leitura com a pulseira OTAN. Cortei a pulseira OTAN e costurei eu mesmo, por isso esses pontos estão tão ruins. Mas o relógio é ótimo, eu sou um grande fã dele. O velho tratamento à la Casey Neistat, é isso que você faz. Sou muito fã daquela linha de relógios da Garmin, porque tem cara de relógio. Você sempre usa um Garmin para correr? É o seu relógio de corrida ou como você faz? Não. Você não usa relógio nem monitora a frequência cardíaca ao correr? Não, para a maratona no dia da corrida eu uso. Quando a corrida se aproxima, como agora, uso meus relógios em treinos longos para me adaptar. Uso um Apple Watch e um Garmin. Você não quer descobrir seu limiar cardiorrespiratório e frequência cardíaca? Eu tenho tudo isso. Você entendeu? É tudo na sensação. É isso, adoro. Corro todo dia como hoje cedo, só com meu celular ouvindo audiolivro ou algo parecido. E isso já basta. Mas minha frequência cardíaca e esses dados, não, estou tranquilo. Eu sei, consigo sentir a frequência cardíaca. Beleza. Tem outro relógio aqui. Depois quero comentar sobre algo que você pegou hoje, acho que é uma história legal. Então esse é um relógio Shinola e foi um presente. E a Shinola, tipo, eu sou muito fã da empresa e um pouco da história dela. Sim, fica bem ali perto da minha casa em Detroit. Sim, um nativo de Detroit que percebeu todos esses artesãos habilidosos. Essas pessoas talentosas que perderam a capacidade de ganhar a vida quando a indústria deixou Detroit. Ele decidiu abrir uma empresa. É o fundador da Shinola, que antes criou a Fossil. Vendeu por um bom valor e usou o dinheiro para fundar a Shinola. Então a ideia é que esses produtos sejam projetados e montados nos Estados Unidos, feitos pelas mesmas mãos habilidosas, que antes construíam automóveis, todos os carros que fabricamos aqui durante o auge da indústria automobilística. Essa narrativa, eu adoro isso. E um garoto veio me visitar, cujo pai trabalha na Shinola, e ele queria escolher um relógio Shinola para mim, e esse foi o relógio que ele escolheu. Muito bonito. Então eu adoro isso. E também acho esse relógio muito legal. Eu adoro como ele é totalmente preto, tipo ponteiros pretos, mostrador preto, números pretos.
mas é quase impossível saber as horas. A legibilidade não é o principal destaque desse relógio. Não, mas é um relógio muito legal. Especialmente com óculos escuros. Tenho certeza de que é quase impossível. Foi um presente, e sim, eu gosto, adoro isso. Tenho esse relógio, mas ele também é algo que tenho e nunca uso de verdade. Mas é um relógio legal, um relógio muito legal. E falando em relógios legais, talvez para encerrar, você quer compartilhar um pouco mais com a gente? Porque acabamos de terminar outro vídeo, que provavelmente quem está assistindo já viu, mas talvez quem não viu ainda. Você escolheu um relógio novo hoje. Então estamos aqui. Que lugar é esse? Chamado Carrot & Co. Que tem a seleção mais incrível de relógios. E passamos uma hora lá embaixo com o dono do lugar, olhando todos aqueles relógios incríveis. Então eu poderia comprar um relógio e não estava encontrando nada que me agradasse, até que me mostraram. Essa peça majestosa de tecnologia e esse relógio, além de ser fantasticamente elegante e feito no Japão, é simplesmente um relógio incrível em todos os aspectos. Você pode levantar o mostrador assim. Isso aqui não se chama mostrador. Então seria o cristal com um aro, como se fosse um aro mesmo. Levante o cristal e o aro. E ele é feito para pessoas com deficiência visual. Então para pessoas cegas elas podem sentir que horas são. E eu acho que para mim, além do fato de ser legal, tenho dificuldade com todos os meus relógios, menos os de plástico baratos, porque uma das minhas regras é nunca perder um momento de luz do dia. Então nunca durmo antes. Está escuro e eu nunca acordo antes do sol nascer. Então é sempre assim, sabe? Quando eu acordo está sempre escuro, sempre. E eu não consigo saber que horas são. Não gosto de pegar o celular, é luz demais de uma vez. Então, tipo, o meu indíglo desbotado aqui, que mal funciona, já é o suficiente, tipo, olha, é isso. A sua luz de fundo praticamente já era. Quase acabou. Então a ideia é que sem abrir os olhos eu poderia simplesmente saber pelo toque no meu relógio que horas são. Isso é pura elegância e utilidade. Adorei como pulamos de uma marca para outra. Foi difícil, para ser sincero. Já fiz isso várias vezes. E para você, foi uma jornada até esse relógio. Escolhemos talvez o relógio mais barato da loja, mas claramente não é sobre isso, certo? Como eu disse, dá pra comprar coisas legais, mas não dá pra comprar estilo. Esse relógio é maneiro. É muito bom. É muito legal. Aliás, isso aqui virou minha coisa favorita agora. Você deveria colocar isso? Vou pôr ele no pulso. Você acabou de pegar isso faz uns 30 minutos, você deveria aproveitar. Vai ser meu relógio principal até quebrar. E aí você vai ter que manter a gente informado sobre o que a Candace acha desse aí. Porque originalmente o objetivo era conseguir um relógio pra Candace hoje. Nós falhamos miseravelmente. Nós falhamos. Nós falhamos. Eu estava pronto pra tentar, mas senti que fui interrompido imediatamente porque foi algo passageiro. Só uma ideia. Sei o que estou enfrentando. É como se estivéssemos fora do castelo e o dragão dentro. E eu fico tipo, olha, é nessa hora que precisamos largar nossas espadas e correr, porque esse dragão vai devorar a gente vivo. Sou casado com esse dragão há mais de 10 anos. Ela é incrível, amo muito, mas é a pessoa mais difícil de presentear. Relógio é algo difícil de escolher para alguém. É mesmo, é mesmo. É uma jornada pessoal. E eu acho que esse é o lado divertido de tudo isso. Tipo, isso mostra um pouco de Casey. Isso mostra quem você é. E esses pequenos objetos, eles realmente não significam nada até que a gente decida dar significado para eles através do que escolhemos fazer no dia a dia. E com isso, eu realmente queria só agradecer, Casey. Quero dizer, isso foi muito divertido. Eu tenho uma observação que queria mencionar, por favor. Que é, se eu pudesse ter qualquer relógio do mundo. Sim. Alguém me perguntou isso, e eu tenho uma resposta porque sou obcecado por isso há muito tempo. E o motivo pelo qual eu não tenho esse relógio, você pode conseguir um por um preço mais baixo do que esses relógios sofisticados, eu acho. Talvez é porque eu ainda não sou responsável o suficiente para ter um desses. Mas eu quero um relógio de trincheira Rolex, que foi feito entre 1916 e 1919. Especificamente, nem depois nem antes desse período. Porque naquela época a Rolex era a única empresa que fabricava relógios para os britânicos. Relógios de trincheira só eram feitos por um único motivo. Isso permitia que oficiais sincronizassem os relógios para sair da trincheira e atacar. Se você encontrar um relógio de trincheira daquela época, provavelmente foi usado por um oficial saindo da trincheira para o ataque. Caso contrário, talvez nem existisse mais hoje. E a ideia de poder possuir isso só de segurar e olhar para ele é algo que tipo, eu tenho uma pulseira de bronze romana. Elas não são tão caras, são bem comuns, custam algumas centenas de dólares. Mas tem 2000 anos, talvez mais, e foi encontrada no sul da Alemanha, o que significa que a única razão para ela ter chegado lá é porque eles estavam lá lutando. Tenho esse pedaço de metal que veio em uma caixa com certificado de autenticidade e datação. Quebrei a caixa, tirei, e ele agora fica na minha mesa.
Porque quando eu seguro isso, eu fico imaginando o soldado, o centurião, usando isso há 2000 anos. Ter esse relógio de trincheira e saber que, mesmo sem ter sido usado por um oficial, foi feito para isso. Esse romantismo sempre me fascinou. Mas eu ainda não posso comprar porque vou perder ou quebrar. Ainda não, mas um dia, Ted. Acredito em você. Este é um ponto de virada. Conseguiremos um relojoeiro e trocaremos suas baterias. Vejo a nova era do colecionismo de relógios para Casey Neistat. Isso não aconteceria se eu não estivesse aqui. Oficial, o senhor primeiro? Sim, sim. Claro, obrigado.